E aí, galera, continuando aqui a nossa terceira parte da aula de poder constituinte. A gente já falou, não é? Já entendeu o poder constituinte, poder constituído. Só para te lembrar das outras partezinhas. Já sabes também a característica ou as características, né? Você já consegue caracterizar aí bacana o poder constituinte originário. E de quebra você já foi percebendo como é ou como provavelmente é a caracterização do poder constituinte derivado, que é aquele criado dentro, né, ou pelo próprio poder constituinte originário, e que a gente já tem mais ou menos uma ideia de por onde ele vai, né? Alterar a Constituição, né, no sentido de reforma, no sentido de revisão, ou criar Constituição estadual e por aí vai. Bom, eu sei que você já foi pescando aí uma informação ou outra quando a gente falou sobre as características do poder originário, mas, não é, só para a gente ter certeza, ficar na nossa zona de conforto e para eu também aqui ter, né, minha consciência tranquila de que eu te falei sobre isso, para não deixar dúvidas, bora lá bater aqui essas características de novo, só que do poder derivado dessa vez. Vem comigo. Bom, características do poder constituinte derivado, quais são? Um tanto quanto opostas àquelas que nós vimos com relação ao poder originário. Isso mesmo, né? Se o poder originário, ele é inicial, primário, né? Porque é ele que dá origem a essa nova ordem constitucional que está se estabelecendo, é ele que meio que reseta tudo e vamos começar do zero. O derivado já não vai funcionar assim. O derivado, ele nasce posteriormente a já instaurada e criada nova ordem constitucional, pelo poder originário, né? Então, nesse sentido, a gente diz que o poder constituinte derivado, ele é secundário. Nem coloquei os numerozinhos aqui para ti, né? Para ficar bonitinho. Vamos lá. Características. Característica número 1. Secundário. 2. Limitado. 3. Condicionado, né? Que é aquela ideia de ter ou não ter condições pré-existentes. Lembra? Isso daqui diz respeito a aspectos processuais. E 4. Subordinado. Bom, galerinha, vou fazer um desenho aqui diferente. Tomara que o Hans Kelsen não revire no túmulo, mas bora lá. Estão lembrados daquela pirâmide maravilhosa do Kelsen? O que a gente vê? Que no topo da pirâmide, quem que tá? A nossa maravilhosa Constituição, não é isso? Bom, eu vou refazer aqui esse desenho do Hans Kelsen para você entender no visual, no desenho, assim, pá, qual é essa representação, qual o significado dessa relação entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, tá? É como se liga aí, olha aqui, é como se aqui no cume da pirâmide a gente tivesse uma outra divisão. Se você colocar uma lente de aumento, você vai enxergar que existe uma divisão também dentro do cume dessa pirâmide. E quem de fato está no topo, pode tudo, e que acima não tem nada, pelo menos não juridicamente falando, não é? Se for para falar de alguma coisa aqui acima da Constituição, a gente tem que falar no campo da moral, no campo da filosofia, no campo da sociologia, no campo jurídico. Lembra? O alto cume desta pirâmide, ocupado pelo poder constituinte originário, não tem limite. Beleza? Então, quem é que está aqui bonitinho? O poder constituinte, olha aqui, originário, tá? Professora, e essa basezinha, essa subbase do cume da pirâmide? Tá no topo, manda no ordenamento jurídico, há uma relação de hierarquia, mas deve obediência ao originário, subordina-se a ele, condiciona-se a ele, né? Limita-se a ele. É quem? Adivinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu sei que tu já sabes, é o poder constituinte derivado, esse que nós estudamos aqui por hora, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Existe um topo da pirâmide, lá figura a Constituição, só que lá nessa piramidezinha que tá lá no topo, a gente vai ter uma outra subdivisão, tá? Quem está de fato no topo de tudo é o poder originário. O derivado abaixo dele, portanto, subordina-se a ele. Então, olha só, essas características todas aqui, né, que são opostas em algum sentido àquelas que nós vimos do poder originário, eu quero que você esteja bem atento a uma coisinha aqui. Por um acaso, a manifestação do poder constituinte derivado condiciona-se
subordina-se a alguma norma infraconstitucional abaixo da Constituição pré-existente? Claro que não, né, gente? Por um acaso, essa manifestação de poder constituinte derivado subordina-se, condiciona-se, limita-se por alguma coisa que não o poder constituinte originário? Não, tá? Então, ao falarmos em poder constituinte derivado como um poder condicionado, subordinado, limitado e secundário, entenda que essas características todas que, né, colocam o poder derivado dentro de um espaço menor que o do originário, quem impõe é o próprio poder originário. Então, as condições que o poder constituinte derivado, né, as regras processuais que o poder constituinte derivado deve obedecer para se manifestar, quem foi que ditou? Quem está acima dele, o poder constituinte originário, né? As regras estruturais pré-estabelecidas a quem o poder constituinte derivado deve obediência foram pré-estabelecidas por quem? Onde? Aqui, na Constituição Federal, pelo poder constituinte originário que se manifestou em 1988 pela última vez neste país. E os limites? Cláusulas pétreas explícitas, cláusulas pétreas implícitas, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer, posso botar pena de morte, não posso botar pena de morte. Tem o poder constituinte derivado que obedecer? Tem, claro. Tem que obedecer ordens emanadas de onde? Do alto cume da pirâmide ocupado pelo poder constituinte originário. Beleza? Ficou? Gravou? Bom, essas são as principais características do poder constituinte derivado. E ele é secundário, como eu te disse no início, né? Óbvio, porque já há um início, já foi dado o reinício da ordem constitucional, do ordenamento jurídico como um todo em sua validade pelo poder originário. E aqui um poder derivado ele apenas vai dar continuidade, tá? Professora, me diga cá alguma coisa. Para que o poder constituinte derivado? Bom, se o propósito de uma ordem constitucional é estabelecer normas para harmonizar, regulamentar as relações entre a sociedade e o Estado, partindo do princípio que a vida muda, galera. Nós somos seres em constante mutação. Olha aí para você, pergunta para tua mãe, para teu pai, dá uma olhada numa fotinho tua. Você nasceu assim, do exato jeito que você tá? Não, né? Fora um cabeludinho ou outro, a maioria nasceu careca, sem dente. Né? A parte o aspecto físico, de ontem para hoje, você ainda é a mesma pessoa aqui dentro da tua cabeça? Claro que não. A gente estuda, a gente vive, as experiências, o mundo ao nosso redor vão transformando a gente, vão transformando as nossas ideias. Adoro dizer, costumo dizer nas minhas aulas, fica aí essa frase para você refletir sobre a vida. Só não muda de ideia quem não as tem, tá? Se você não tem ideias, você não tem como mudar. Mas se você tem, se você é um ser humano, tá aí vivo, respirando, se você interage com o mundo ao teu redor, é praticamente impossível você não mudar de ideia, tá? Você muda. Mudança é talvez o teu segundo sobrenome, beleza? E aí? Bom, e aí que se o que a gente quer é uma democracia, se o que a gente quer é a vontade do povo sendo manifestada nas nossas leis e na nossa principal lei, que é a norma constitucional, isso passa obrigatoriamente, necessariamente, por uma constante renovação. Porque se eu não sou a mesma de 20 anos atrás, se nós, sociedade, não somos os mesmos de 1988 para cá, manter as exatas mesmas regras de 1988 é manter a gente prisioneiro do nosso passado. Um dia eu quis daquele jeito, eu vou ter que morrer querendo desse jeito? Não. Então, democracia é manifestação de vontade, galera. Vontade é coisa que dá e passa. Vontade é coisa que a gente cria em razão do que nós pensamos, do que nós acreditamos. Só que as nossas crenças mudam. Foi verdade absoluta em, 1900 e bolinha aí, que não existia tratamento para câncer. Isso ainda é uma verdade hoje? Me diga aí. Claro que não. Nós hoje já temos, né, uma verdade de que existem N tratamentos e tratamentos eficazes contra o câncer, por exemplo.
Então, a verdade que existia em 1960, em 1970, não é a mesma verdade que existe hoje. Então, com base nestas novas verdades, nestes novos valores que cercam a nossa sociedade, a gente vai construindo os nossos anseios, as nossas vontades. Então, uma situação bem simples, o exemplo exato que eu dei. Era verdade em 1960 que existia tratamento eficaz contra câncer? Provavelmente não. Então, dava para colocar na Constituição, ou para ler, não é, entender na Constituição, direito à saúde como um direito, não é, obrigar o Estado a um tratamento contra o câncer? Não, se não existe tratamento contra o câncer, eu não posso obrigar o Estado a isso, e isso ser a manifestação do meu direito fundamental à saúde. Mas hoje, você sabendo que existem N tratamentos, não é, eficazes contra o câncer, você pode ou não pode exigir do Estado um tratamento adequado à saúde, né, a um momento como esse na tua vida, considerando que a Constituição elenca que todos têm direito à saúde e que isso é obrigação do Estado. Viu? Percebeu? A diferença, né? As nossas verdades mudam, com ela mudam as nossas vontades. Se ainda estivéssemos presos no entendimento e nas normas criadas lá em 1900 e sei lá o quê, seríamos... estaríamos na pior prisão de todas. A prisão, não é, que nós mesmos construímos com base no nosso passado, com base no que um dia nós acreditamos. E não é assim que se sustenta uma democracia. Uma democracia se sustenta com uma efetiva, não é, real e atual manifestação da vontade popular. Sendo assim, eu não posso criar uma Constituição hoje e querer que ela se eternize sem uma mudança, sem uma atualização. Então, o poder derivado, ele basicamente foi criado para a gente atender a essas mudanças, né, dessa necessidade de adaptação, a norma mais importante que nós temos, a validade que eu preciso dar às normas do ordenamento jurídico, né, as novas condições, as novas verdades, aos novos valores que fazem parte da nossa vida. Beleza? Então, para que serve o poder constituinte derivado? Para que a Constituição continue sendo democrática. Beleza? Bom, vamos, pausazinha já para uma água, mais uma aguinha, um café, dá uns 3 pulinhos aí, não dorme, passa o álcool gel e daqui a pouco a gente volta. E aí, galerinha, deu tempo de tomar aquela água, daquela sacudida aí, mais um cafezinho para dar uma acordada, para a gente continuar aqui na nossa saga maravilhosa, o poder constituinte. Bom, vamos lá. Lembra que eu te falei, não é, que tinha uma primeira classificação, né, uma primeira espécies de poder constituinte, a gente fez aquela divisão originário e derivado, mas já ali eu te dei um spoilerzinho e disse, ó, lá na frente a gente vai ter uma outra subdivisão. Pois bem, chegou a hora marcada. Bora lá entender o seguinte, que dentro da espécie poder constituinte originário existem subespécies. E é dela que a gente, ou delas, melhor dizendo, que eu vou falar para ti agora. No que diz respeito a essa subdivisãozinha, fica um detalhezinho aqui para ti, tá? Um pulo do gato aí maravilhoso pra gente. A subdivisão mais conhecida é a do poder constituinte derivado. Todo mundo que estuda direito constitucional já ouviu falar de poder revisor, poder reformador, poder decorrente, alguns até de poder difuso, mas, né, eu às vezes fico pescando uma coisa aqui e outra ali e percebo que poucos, não é? Poucos os alunos que estudam um direito constitucional para um concurso, estudam um direito constitucional de repente para a faculdade ou para outra coisa da vida, poucos sabem que existe também uma subdivisão doutrinária com relação à manifestação do poder constituinte originário. Mas não vai ser por causa disso que você que está aqui comigo vai perder uma questão da tua prova, do teu concurso público. Então, fica ligado, tem também uma subdivisãozinha com relação ao poder constituinte originário. Ah, tem sim, tá? A doutrina diz que a manifestação desse poder máximo, supremo, aquele do cume máximo da nossa pirâmide, pode se dar de 2 formas distintas. Aí fala-se do poder, do chamado poder constituinte originário histórico e o poder constituinte originário revolucionário. Apresento-vos, olha aqui, para você ver aí um esqueminha bacaninha, tá aqui, simplesinho. Poder constituinte originário, espécies, histórico, revolucionário, tá? Bom, você já sabe que o poder constituinte originário é aquele poder que cria a norma constitucional.
Só que esta criação, ela pode ter sido desencadeada, né, o estopim para tipo, pá, vai lá, cria a Constituição, pode ter sido originado de situações diferentes. Então, eu coloquei aqui para ti, para usar como exemplo aquilo que a gente já viveu no nosso país, as nossas constituições. Tá aqui, se liga aí. A nossa primeira Constituição foi a Constituição Monárquica de 1824. Dom Pedro, né, lá, sua Constituição Mandioca, e foi feita a Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil enquanto um país independente. Um Estado que se autodetermina, ou seja, que tem as suas próprias leis, como a França, como a Alemanha, como Portugal, como Espanha, como Estados Unidos, como tantos outros naquela altura. Então, um país que se autoproclama independente, livre, capaz de andar com as suas próprias pernas, criar sua própria legislação, a primeira coisa que ele faz para mostrar para o mundo que é independente é criar as suas próprias leis. Afinal, é isso aí, mano, te liga. Que independência é essa que você diz, beleza, galera, a partir de hoje sou independente e continua seguindo as leis de Portugal? Isso não é independência, não é? Independência é se mandar, se autodeterminar, ter suas próprias leis. E a lei mais importante de todas, você já sabe, está aqui, não é? No nosso coração, é a Constituição. Então, uma das primeiras coisas que a gente providenciou fazer, logo após a proclamação da nossa independência, foi elaborar a nossa própria Constituição. E isto aconteceu em 1824, como um sinônimo da conquista daquele momento que vinha, né, dando início à história do Brasil independente. Se liga, vai pegando aí o lance, vai prestando atenção, no final a gente pontua aqui, tá? Mas aí passa 1824, na verdade a Constituição de 1824 talvez tenha sido a sacada do Dom Pedro, porque o que ele viu? Estados, não é, monárquicos caindo na Europa, repúblicas sendo implantadas para seguir ser construída uma Constituição. Então, o que aconteceu na França? Caiu a monarquia, caiu o absolutismo, implantou-se uma república, criou-se uma Constituição. O que aconteceu em outros países? Caiu a monarquia, implantou-se uma república para criar uma Constituição. Dom Pedro já colocou as barbas de molho e pensou, ferrou, o próximo sou eu. Como eu não quero perder meu trono, minhas coisinhas aqui, quero minha cabeça no lugar, não quero nem uma guilhotina passando, não é? Tô observando aqui, afinal de contas, a galera derruba o rei, derruba a monarquia, república, pá, Constituição. O que ele se ligou? Que, na verdade, o grande anseio das pessoas era ter estados constitucionais, não é? Preservando direitos, aquela coisa toda. Então, o que ele pensou? Se eu der ao povo o que o povo quer, uma Constituição, talvez eles não sintam necessidade de derrubar minha monarquia para implantar a república para seguir uma Constituição. Então, ele foi ligeiro e pá, pronto, quer Constituição? Tá aqui. O Brasil agora é uma monarquia constitucionalista. Foi uma boa sacada dele. Deu uma sobrevida, vamos assim dizer, ao império que nós tínhamos no Brasil, a monarquia, não é? E assim foi, tá? Claro, resumindo aqui a história daquele jeitinho que eu sei fazer para você se ligar no assunto, beleza? Então, 1824 foi um bocado disso. Só que assim, Dom Pedro consegue uma sobrevida, mas de fato as pessoas não queriam apenas uma Constituição. Ou talvez até quisessem uma Constituição, e esse fosse o grande objetivo de tudo. Mas uma Constituição democrática, que de fato refletisse os valores sociais. E aí, apesar do Brasil ter já a sua Constituição, ainda pecávamos, ainda falhávamos em muitos anseios que a população almejava. E aí que Dom Pedro consegue sim uma sobrevida à monarquia, ao império, ao seu governo, mas isso não consegue se segurar por tanto tempo. E eis que mudam questões sociais, questões econômicas, questões políticas, e acaba que fica insustentável manter o Estado brasileiro dentro daquela estrutura. Então, o que acontece, professora? Socialmente e economicamente? Com muitas coisas, mas eu vou te dar um exemplo só que eu acho que é bastante para você entender por onde vai a coisa. E o ano é
1888. Sim, graças a Deus, a escravidão acabou nesse país, não é? Pelo menos em tese, não é? Bom, em 1888 acabou a escravidão. E aí, a forma econômica, não é? A maneira de ganhar dinheiro ainda é a agricultura pautada na escravidão, ainda é uma sociedade escravocrata. Nós socialmente ainda enxergamos o escravo como um objeto, né? E a compra e venda dele é o que movimenta a nossa economia. Não mais. 1889 é o ano seguinte. O que a gente tem? A queda da monarquia, que era pautada exatamente na agricultura, na exploração da terra e na escravidão. Não tem mais bases a monarquia e ela não se sustenta mais, e é implantada a república. Meu amigo, se liga numa coisa. Constituição, Estado, sociedade, eles andam juntos. Eu não tenho como ter grandes mudanças na sociedade, grandes mudanças no Estado e manter a velha Constituição. A Constituição é a norma mais importante que vem regulamentar Estado, sociedade, e tem que ser condizente com eles dois. Tem que estar próxima. Eu não posso ter uma Constituição falando em rei, em imperador, em poder moderador, e um Estado, um governo que já há muito tempo é republicano. Não tem como. Não tem como. Então eu preciso mudar as leis para legitimar aquela nova formatação da sociedade, a nova formatação da economia, da política, do Estado. E foi isso que aconteceu em 1891. Uma necessária mudança da ordem constitucional vigente para legitimar o atual momento, o atual status da sociedade, do governo do Estado brasileiro. Então, 1891 vem como um reflexo dessas mudanças políticas, econômicas, sociais e blá, 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 blá. Beleza? Agora, esta Constituição aqui é a nossa primeira Constituição republicana. Lembra aí? Bora botar aqui. Essa Constituição foi a Constituição o quê? Olha aí, sou boa de desenho. Olha, maravilhoso. Me chama para brincar de imagem em ação. 1824 foi a nossa Constituição monárquica. Tá aqui, a coroa maravilhosa. Em 1891 foi a nossa primeira Constituição o quê? Republicana. E todas as demais também foram republicanas. Uma res pública. A expressão, curiosidade para ti, a expressão república vem aí da junção dessas expressões em latim res pública. Res, coisa, pública, povo. Coisa pública, ou seja, governo do povo. Esse é o propósito. A monarquia perpassa pela ideia do governo de um só. E a res pública, a coisa pública, é um governo do povo. Então, a partir daqui, a gente tem, claro, né, pelo menos a tentativa de construção de democracias. Beleza? Bom, então 1891 foi a nossa primeira Constituição republicana. E a gente aqui no Brasil, como no mundo, né, a gente pode até falar aquela velha máxima: nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Você vai falar tudo se transforma? Não. Lavoisier, Lavoisier, saudade do Lavoisier. Lavoisier, o cara. Mas aqui nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Principalmente quando o assunto é legislação e quem está na ponta é o Brasil. O que a gente faz? A gente olha para a Europa, olha para os Estados Unidos e se inspira, vamos assim dizer. E muito a gente copia. O que estava ali apto a ser copiado ou servir de fonte de inspiração? A Revolução Francesa, a Revolução Americana e suas respectivas constituições que foram, não é, um reflexo disso. O que a gente pregou lá em 1787 com a Revolução Francesa? Liberté, égalité, fraternité, meu bem. Liberdade, igualdade, fraternidade. Aí foi, desenrolou, pá, Constituição Francesa. E isso foi fonte de inspiração para o Brasil. Então aqui a gente
copia, se inspira nestas constituições pautadas nas liberdades individuais e políticas, aquela coisa toda. E deu certo naquele momento, não é? Para alguns, não para todos. Só que a gente vai, a gente implanta uma república no papel, na teoria, mas na prática, muito do status quo, por assim dizer, não é? Muita galera ali que se dava bem no Império, continuou se dando bem na República, né? Mudou o nome, mudou o cargo, mas eu continuo tendo o quê? Tendo as mesmas manias, tendo as mesmas corrupções. Então, mudar no papel, mudar uma estrutura ou outra, mas manter as velhas insatisfações do povo, isso foi gerando, digamos assim, angústias. A gente teve vários momentos na nossa história aí que dá para serem pontuados, mas aí eu destaco a Revolução Paulista, a Revolução de 30, que fizeram o quê? Né? O que a gente pleiteava, basicamente? Bom, entre várias revoluções, inclusive a paulista, a ideia era mais ou menos a seguinte: não dá pra gente se manter com esta velha república aí. A gente é Brasil, olha pra gente, a gente é totalmente diferente da Europa, totalmente diferente dos Estados Unidos, mas aí a gente copia um sistema pronto e acabado dos caras e quer forçar a amizade pra esse sistema dar certo aqui. Pô, pode ter dado muito certo na França, mas aqui não é a França. Então a gente precisa criar de fato uma república, né? Acabar com esse status quo aí que se manteve. A gente precisa de fato se desprender, não é? Abandonar aquelas velhas manias, aqueles velhos vícios da monarquia, nepotismo e tudo mais. A gente precisa de fato ver a coisa pública. E esse modelo de república, já há muito tempo a gente viu que não deu certo no Brasil. Esse negócio de café com leite para lá, café com leite para cá. Então, o que se ansiava muito era, não é, a implantação de uma verdadeira república, com o sentido da gente se libertar de fato daquelas diretrizes, daqueles vícios da monarquia e reestruturar o nosso país, economicamente falando, politicamente falando, socialmente falando. Muita coisa estava mudando. A gente vê aí em 1932 o Código Eleitoral, a gente vê a mulher podendo votar, a gente vê muitas mudanças sociais, muitas mudanças políticas, econômicas, e mais uma vez a gente percebe o quê? Que é insustentável, diante da nova realidade social, da nova realidade política, a gente manter ainda aquela velha Constituição de 1891. Mudou a sociedade, mudou o Estado, eu tenho que mudar a Constituição. E é assim que nasce 1934. Uma Constituição que vem atender esta nova realidade política, econômica, social e etc, etc, etc. Né? A gente já tem aí sindicatos, a gente já tem aí uma industrialização mais forte no nosso país. A gente já não é mais só aquele paizinho recém-independente que tem uma economia pautada na abertura dos portos das nações amigas. A gente já tem aí uma classe de proletariados forte. A gente já tem a necessidade, a exigência da criação e da constituição de direitos sociais. Então, muita água já tinha passado embaixo dessa ponte. Né? Mas, felicidade é algo que nem sempre dura tanto. Paralelamente a tudo isso, o mundo estava vivendo muitas tensões e intenções, tá? E isso, Segunda Guerra Mundial se desenhando aí pelo planeta, a tal da ameaça comunista, aquela coisa toda, né? Getúlio Vargas, olha gente, né? Tá rolando uma ameaça aqui, a gente precisa de uma norma mais rígida, senão, né, a gente pode, né, entrar nesse bolo, se dar mal, entrar na guerra. Então, para proteger a paz nacional, a gente precisa de uma Constituição, né, mais rígida para combater essa ameaça comunista, e pá, aquele papinho ali. E aí, quando a gente pensou que não, já tinha o Estado Novo implantado, já tinha uma nova Constituição, uma Constituiçãozinha só um pouquinho mais rigorosa, né? Tanto que ela foi apelidada carinhosamente de Constituição Polaca. Por quê? Porque é muito semelhante em algumas normas àquela Constituição da Polônia lá, aquela coisa já
né? Segunda Guerra Mundial, aquele rigor, né? Um aumento significativo de poder nas mãos do chefe do Executivo Federal, no caso, nosso amigo Getúlio Vargas, aquela coisa toda. Então, em 1937, a gente tem uma Constituição nova que legitima a implantação do Estado Novo do Getúlio Vargas. É isso. Muda a sociedade, muda a economia, muda a formatação, muda o governo. Para eu legitimar esse governo, para não ficar aquela ideia de foi um golpe. Não, golpe não, tá aqui, olha, a Constituição tá comigo. Então, para legitimar essa nova movimentação de peças aí, nisso que é quase um jogo de xadrez, vem uma nova Constituição, 1937. Mas a guerra acabou, a ameaça comunista se foi, por assim dizer, as pressões internas e internacionais, né, não tinham mais como ser mantidas. Não dá mais para continuar com esse discurso de ameaça comunista. Então, muda de novo o nosso cenário e aí surge a ideia de vamos redemocratizar e vem 1946 para as nossas vidas. E assim, né, a história foi sendo contada. Só que você já sabe, em 1964 veio o golpe, veio aquela coisa toda. Se eu tenho, mais uma vez, uma mudança de poder, uma mudança de estrutura política, novos ditames rondando a nação, o que eu preciso fazer para legitimar essa tomada de poder? Eu preciso ter uma Constituição, né, batendo comigo e dizendo, tá tudo certo essa pessoa aí no poder desse jeito, podendo fechar congresso, podendo fazer isso, podendo fazer aquilo, podendo caçar direitos políticos e por aí vai. E assim, em 1967, para legitimar as novas formas de poder que se desenhavam no nosso Estado, foi criada uma nova Constituição. Aqui, ó. Professora, por que você escreveu 69 aí nesse balãozinho? Que história é essa? Me conta. Vou te contar. Chega junto. Chega mais. Se liga aí. Você já tem uma ideia do que é o poder originário, do que é o poder derivado. Você já sabe que o poder originário pode tudo, o derivado nem por isso, né? O derivado, ele tem limites, ele não pode tudo. Então funciona mais ou menos assim. Ou funcionou, melhor dizendo, mais ou menos assim. Em 1969, o que nós tivemos foi a criação de uma emenda constitucional. A emenda constitucional número 1. Então, em 69, aqui, EC1, emenda constitucional número 1. Em 1969, formalmente falando, o que nós tivemos foi uma modificação, uma alteração, uma emenda feita na Constituição de 67. Então, em tese, formalmente falando, a mera manifestação do poder constituinte derivado. Mas o que acaba com a gente é esse mais na história, né? Bom, mas... né? Fecha parêntese aí nesse comentário, mas esse suposto poder constituinte derivado que se manifestou em 69, ele rompeu, ele foi muito além, ele não cumpriu os limites estabelecidos pelo poder constituinte originário. Então, se eu não cumpro com os limites, se eu saio fazendo algo além do que o poder originário me permite, das duas uma, meu amigo. Ou eu sou inconstitucional e tenho que ser banido, extirpado do ordenamento jurídico sob o vício de ofender a Constituição, ou, se ninguém faz isso, se eu continuo na cara limpa, na cara dura ali, e nada acontece, e são as minhas normas que passam a valer, então eu posso até estar vestido, estar disfarçado de poder derivado, mas o que eu sou mesmo é a manifestação de um novo poder criador, tá? Então, o que a galera fala aí nos livros, o que a galera aponta?
que na verdade em 1969 nós vimos mesmo na prática, de fato, não formalmente, a manifestação do poder constituinte originário, tá? Então, não é? Se você for procurar, for olhar bem, chegar de pertinho para dar aquela olhada, o que você vai perceber é que 69 é sim uma nova Constituição. De lá para cá, você já deve ter estudado isso nas suas aulinhas de história, né? Caminhando e cantando, aquela coisa toda, né? Direto a já, pressões internacionais, pressões internas, enfim, tem toda uma história do Brasil muito interessante para ser contada, que não deve ser esquecida nunca, mas que eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas vale a pena você ir atrás de entender o que aconteceu aí nesse período de 64 até 1988. Todo brasileiro tem que saber disso. Bom, mas de fato, todo esse processo de redemocratização, de libertação desse momento de governo militar, desencadeou, desembocou, finalizou, teve seu momento áureo com a criação da Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. Beleza? Tá ligado? Professora, ainda não entendi este negócio aqui. Agora tu vais entender. E de quebra, já sabes aí toda uma parte histórica da evolução das nossas constituições. Mas meu filho, mana, se liga. Espécies de poder constituinte originário. 2. Histórico e revolucionário. Poder constituinte histórico só se manifesta uma única vez na vida de um Estado. É quando eu crio a norma constitucional pela primeira vez em razão da evolução histórica de um povo. É a criação da norma constitucional praticamente contando a história de criação de valores de um povo. O poder constituinte revolucionário é aquele que se manifesta, como o próprio nome diz, em razão de uma revolução. Professor, o que é uma revolução? Eu vou te dar a minha explicação de revolução, mas procura aí. Dicionário Aurélio, um Ruaz da vida, Google, Wikipédia, qualquer coisa, procura aí. Revolução, simplesmente essa palavra. A gente costuma imaginar inicialmente que revolução é o quê? Montar a guilhotina, sair cortando a cabeça das pessoas? Não necessariamente. Uma revolução, mano, é uma grande mudança. Fui bem ali, mudei de roupa. Foi uma revolução? Não, mudei de roupa. Mas se eu vou bem ali, jogo fora, dou, queimo, rasgo todas as minhas roupas e vou no shopping, compro um guarda-roupa inteiro, foi uma revolução? Foi uma mudancinha ou foi uma mudançona, digamos assim? Foi uma baita de uma mudança. Foi uma verdadeira revolução no meu guarda-roupa. Mas foi uma revolução. Então a ideia de revolução é a ideia de uma grande mudança. Tá? Beleza? Aí tu já sabes, né, qual é a importância disto daqui. Tu já sabes, né, quem tá no topo da pirâmide. Tu já sabes que se isso daqui não funcionar, né, todo o resto tende a não funcionar. E isso afeta diretamente a nossa própria existência, a nossa própria vida digna. Então tu sabes que isso daqui é importante. Meu amigo, pegar isso daqui, rasgar e joga fora, é uma mudancinha? Pensa aí. É o mesmo que trocar uma blusa? Ou tá mais para tacar fogo no guarda-roupa da casa inteira? Pegar a tua Constituição, rasgar, joga fora e criar uma outra totalmente diferente, é uma mudancinha? Não, não é uma mudancinha. É uma revolução jurídica. Até porque você sabe que a criação de uma nova Constituição, que essa manifestação originária, muito além da criação de uma norma constitucional, é a revalidação de todo o ordenamento jurídico. Então isso não nunca será uma mudancinha, nunca. E aí? E aí que
A gente só vê a manifestação do poder constituinte histórico uma única vez na vida de um Estado. A primeira. Tu vais me dizer que pegar essa Constituição, rasgar e jogar fora não foi uma revolução? Pegar esta Constituição, rasgar e jogar fora não foi uma revolução? Todas as demais manifestações de poder constituinte originário, da feita que você manifestou o histórico, que é só uma vez, a primeira, todas as demais manifestações de poder originário implicam necessariamente em você ter jogado fora o que já estava construído. E aí, isso é o quê? Isso é e sempre será uma nova forma de manifestação do poder originário. Aquela que é fruto de uma revolução. Beleza? Deu para entender? Né? Você foi sentindo as modificações, as mudanças, o pega, o jogo fora, cria outra, porque mudou a sociedade, mudou o Estado. Então, você aprendeu agora sobre poder originário histórico, poder originário revolucionário, e de quebra você já sabe, não é, todas as grandes mudanças que nós tivemos dentro do cenário constitucional brasileiro, tá? Vai dar uma descansadinha, acho que por hoje, né, poder constituinte é um assunto extenso. Por hoje é isso, galera. A gente continua depois com a manifestação, as diversas formas de manifestação do poder constituinte derivado, suas limitações, teoria da recepção, enfim, tem muito assunto pra gente falar. Gostou? Dá um likezinho aí, segue a gente quando tiver um novo vídeo pra você ir acompanhando. Fala pros teus amigos também, bora aí, segue a gente. Se eu tiver mais gente me seguindo, eu fico mais animada de postar mais vídeos, então bora lá. Beijo, tchau!